Boa noite. Boa noite. Sintam-se abraçados por Deus e que possamos ouvir a voz dele nesta noite. Amém. E o melhor lugar do mundo é estarmos na casa do Senhor. Convido a todos a abrirem a Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 34. Iremos ver um pouco a história do rei Josias. É uma história conhecida e que possamos venhamos a tirar algumas reflexões em relação a essa história. Eu acho que todos já encontraram. É Lucas? É um mesmo, né? Por isso que Lucas. Tem um tempinho, viu, Lucas? 5 anos. Seja bem-vindo. 34? Isso, 2 Crônicas, capítulo 34. Pode pegar aqui, Lucas. Lucas vai procurar aí, Lucas. 2 Crônicas, capítulo 34. Auxilia também. Não fecha a Bíblia, queremos ler alguns versos desse capítulo, tá certo? Vamos orar? Querido amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede em estar na Tua Santa Casa de Oração, onde o Senhor nos dá a oportunidade de ter mais alguns ensinamentos e que a cada momento possamos crescer em graça diante de Ti. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. 2 Crônicas, capítulo 34, verso do 1 ao 4. E tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Balaíns, e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que eles tinham sacrificado. Vamos parar por aí, até o verso 4, depois continuamos. Qual a idade de Josias quando começou a reinar? 8 anos de idade. 8 anos de idade. O interessante é que um jovem com 8 anos de idade, onde ele, o exemplo que ele tinha, a referência que ele tinha era o seu avô Manassés e o seu pai Amon. Os dois, tanto o avô como o pai, adoravam a deuses. Lógico que no finalzinho da vida de Manassés ele se entregou a Deus. Mas ele, até esse momento, ele não tinha referência de uma pessoa que pudesse lhe conduzir para o caminho do Senhor. E com 8 anos de idade, ele recebeu uma grande missão: ser um rei. O interessante é que quando ele completou 16 anos, na Bíblia, no verso 3, ele diz que no 8º ano do seu reinado, se ele
começou a reinar com 8 anos, no 8º ano do reinado, então com 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, aquele jovem poderia tomar decisões do caminho mais obscuro que poderia ter para diante dele. Mulheres, idolatria, farras, fazer inúmeras coisas que não eram condizentes para um verdadeiro cristão, um adorador de Deus. Mas com 16 anos de idade, ele toma a decisão de seguir o caminho do Senhor. Quando eu vejo a história do rei Josias, ele nos mostra de que, mesmo independente das referências que nós tivemos no passado, se os nossos pais, os nossos avós, se quem está ao nosso redor não foi um bom exemplo para ir a Deus, mas Ele não nos limita. Deus sempre irá nos dar alternativas, meios de chegar até o nosso Deus, até o caminho da luz. Não sei qual tem sido o caminho que você está percorrendo, não sei, mas Deus está contigo. Deus irá te providenciar meios para que você possa se aproximar dele. Eu, em particular, eu já participei, antes de estar na Igreja Adventista, eu fiz parte de inúmeras religiões. Eu nasci em um lar católico, quando eu tinha acho que uns 10, 12 anos, alguma coisa do tipo. Minha mãe começou a frequentar a igreja congregacional. Passei alguns anos na igreja congregacional. Depois da igreja congregacional fui para a igreja Vale da Bênção. Do Vale da Bênção fui para a Universal. Da Universal frequentava a igreja Batista, frequentava a Carismática. E ali da igreja Universal passei por quase 5 anos, 4 a 5 anos. E ali sempre estava em outras igrejas, frequentando com alguns amigos. O interessante é que em uma entrada e outra da igreja, eu bebia, não cheguei a fumar, graças a Deus, mas eu bebia. Quando estava na igreja, não bebia, mas quando saí da igreja, começava a beber. A vida que eu estava levando, nesses altos e baixos, perante a sociedade, logo eu talvez poderia ser um alcoólatra, poderia ser um usuário de drogas. Mas Deus teve misericórdia, mesmo fazendo coisas erradas, Deus teve misericórdia da minha pessoa e ali eu pude me resgatar pelas mãos de Deus. E hoje, agora eu sou ruim de cálculo. Eu acho que esse ano completa 16 anos, 16 anos que estou na Igreja Adventista. No mês de abril já completar 16 anos na Igreja Adventista. Deus sempre irá nos colocar à nossa frente meios para que possamos sair dessa vida, da vida que não está de acordo com os olhos de Deus. Agora, qual foi a diferença, o ponto culminante do rei Josias? Não sei se vocês prestaram atenção, mas no último verso, quando no terceiro verso ele fala que ele se entregou a Deus, no verso 3, quando ele tinha 16 anos de idade. E no verso 4, ele fala o segredo. Ele derrubou todos os altares de Balaim. Ele derrubou tudo que se afastava de Deus. Tudo aquilo que deixava ele distante de Deus. Hoje, o grande mal hoje da sociedade, hoje muitas pessoas estão, louvados seja o nome de Deus, estão buscando mais a Deus, estão frequentando mais igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas estão tendo um crescimento muito alto. Mas só que, eu não sei se vocês perceberam que com esse crescimento, se a violência diminuiu. Com esse crescimento, se o usuário de droga diminuiu. Eu não vejo isso cair estatisticamente. Sabe por que não cai? Sabe por que o número de adultérios não cai? Sabe por que o número de
roubos não cai, porque o número de alcoólatras não cai, o consumo de bebidas alcoólicas não cai, porque muitas pessoas estão entrando nas igrejas evangélicas, mas não estão fazendo o que rei Josias fez, derrubou os altares. Qual tem sido o teu altar? É a bebida? É a prostituição? É as drogas? O que é? Porque eu creio que, se não todos, mas a maioria, ou um ou outro aqui, já ouviram relatos de pessoas que estão na igreja, até têm um cargo na igreja, quando pensa que não, cometeu um adultério, quando pensa que não, estava no mundo das drogas, quando pensa que não, estava no meio do alcoolismo. E eu não estou falando só de membros das igrejas, estou falando de líderes, pastores, anciãos, diretores de departamentos. Então, estar na igreja não significa que nós estamos nos purificando. Esse é um dos pontos que afastam muitas pessoas para vir para a igreja, aceitar o convite de vir à igreja, aceitar o convite para receber o estudo bíblico, de participar da semana de oração, porque as pessoas, elas veem muitos evangélicos que estão dentro das igrejas, mas não têm uma postura de cristão, não estão adorando verdadeiramente a Deus, não se entregaram verdadeiramente a Deus. E pelos esses maus testemunhos, muitas pessoas não se afastam da preciosidade de Cristo, se afastam das Escrituras, se afastam das igrejas, tem medo, porque como que eu vou para uma igreja se fulano e beltrano são evangélicos, mas não dão testemunho? Quantos relatos nós não vemos? Na meditação, recebereis poder. Olha só o que ele fala a respeito do rei Josias. Deixa eu levantar aqui o reflexo. Josias, desde o limiar, mesmo de sua varonilidade, havia-se empenhado em tirar partido de sua posição como rei para exaltar os princípios da santa lei de Deus. Uma das coisas que eu fico admirado com o rei Josias é quando ele se entregou a Deus, quando ele percebeu do que Deus poderia fazer na vida dele. Ele não ficou para ele. Ele não se limitou a ele, não se limitou à família dele, mas levou a mensagem para todos do reino. Você está levando essa santa mensagem para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua família, para seus amigos? Você tem levado essa mensagem de Deus para todos que estão ao seu redor, para aquelas pessoas que você não conhece? Mas como que eu posso levar essa mensagem para aquele que eu não conheço? Dando testemunho de Deus, mostrando para as pessoas que você é filha de Deus. E agora, enquanto o escriba Safã lia para ele no livro da lei, o rei discerniu nesse volume um tesouro de conhecimento. Quando ele ouviu a mensagem de Deus, ele viu que era um tesouro. Como que você está? Qual tem sido a tua decisão em relação à Bíblia? Como que você considera a Bíblia? Como tesouro? Como um manual divino? Como um mapa que está te conduzindo aos céus, para a Nova Jerusalém? Como que você está conduzindo esse mapa? Aliás, como que você está valorizando essa Santa Bíblia que está em tuas mãos? Quando nós valorizamos a Bíblia que está em nossas mãos, quando reconhecemos que não é um livro qualquer, é um livro consagrado, quando você começa a fazer a leitura, quando você começa a estudar a Bíblia, não tem como permanecer da forma que nós estamos. É natural essa transformação, porque nós iremos nos envolver com o Espírito Santo, iremos nos envolver com Deus, e Deus irá transformar as nossas vidas. Quando você vê uma pessoa que já tem tempo dentro da igreja, porque nós temos que ser coerentes.
Uma pessoa, quando aceita o Evangelho, que aceita Cristo como Salvador, ao entrar na igreja, ela não tem como, dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela tem uma mudança de vida. É algo gradativo, é algo natural. Mas quando você conhece uma pessoa que tem 1, 2, 5, 10, 15 anos de igreja e permanece da mesma forma, é porque ela não está deixando o Espírito Santo trabalhar na vida dela. Um poderoso aliado na obra de reforma que tanto desejava ver executada na terra. Ele não queria que essa obra fosse, essa transformação se limitasse ao reino dele. Ele queria levar essa transformação a todos os reinos que estavam próximos dele, a todos os seres viventes, a quem ele pudesse chegar. Resolveu andar na luz dos seus conselhos e também fazer tudo o que tivesse em seu poder para familiarizar seu povo com os seus ensinos e levá-los, se possível, a cultivar reverência e amor pela lei do céu. Amém? Amém. Como que nós estamos, qual tem sido a nossa posição em relação à Bíblia? Nós estamos realmente valorizando da forma que deve ser? Uma coisa interessante é que no livro, quando você começa eu não vou ler, a história é muito bonita, é longa, tá certo? Vocês irão ficar com tarefa de casa de ler do capítulo 34, do 1 ao 33, tá certo? Não esqueçam. E quando nós vamos à leitura mais à frente, lá uma página mais à frente, o sacerdote Ilquias, ele acha o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Quando Ilquias leva para o rei esse livro, o livro de Moisés, dada pelas mãos, na mão de Moisés, o livro da lei, ele pede que Ilquias vá à profetisa Hulda para saber o que Deus quer para eles, qual é o recado de Deus para ele naquele momento. Ele ficou tão maravilhado com o livro, com aquele achado, com a Bíblia Sagrada, e queria saber qual era o recado de Deus. Aí quando Ilquias chega a Hulda, entrega o livro a Hulda e pergunta o que Deus quer, qual é o recado de Deus para nós. Você sabe qual foi o recado de Deus para o rei Josias? A partir do verso 25 até o 28. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido ao sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. Só até aí o verso 28, não feche a Bíblia, queremos ler mais 2 versos para finalizarmos. Quando nos deparamos com esses textos, e quando olhamos com o olhar crítico, o olhar humano, o olhar carnal, olhamos
e até pensamos, como que Deus faz isso com o rei Josias? Porque o rei Josias, ele não teve bons exemplos. Tanto o avô como o pai adoravam a deuses. O rei Josias, com 16 anos de idade, tomou a decisão de seguir outro caminho, não permanecer nas trevas, mas seguir o caminho da luz. E ele faz uma restauração no reinado dele. Ele derruba todos os altares, tudo aquilo que desagradava a Deus, ele colocou por terra. Fez uma purificação, não só na casa dele, mas também em todo o seu reinado. E agora, quando é um homem de Deus, ele recebe a notícia que irá morrer. Às vezes, eu já ouvi vários relatos de pessoas de estarem na igreja por longo tempo e chegou a doença, chegou a morte com seus familiares e muitos viraram as costas para Deus por estarem passando por dificuldades e começaram a indagar: que Deus é esse que está permitindo eu passar por tudo isso? Como que eu deixei a minha vida de cachaça, de adultério, e agora que eu estou com Deus, estou passando por todos esses problemas? Pessoas queridas estão ficando doentes, pessoas amadas, ou ela mesma, e muitos estão virando as costas para Deus. Quando deixamos de ter o nosso foco em Cristo, começamos a olhar, vislumbrar o mundo e Cristo, nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Quando nós focamos nossos olhos tanto para o mundo e para Deus, começamos a, sem perceber, começamos a deixar Deus de lado. O rei Josias, é uma das coisas que eu gosto de reler a história dele, estudar, é que uma pessoa tão jovem se entregou a Deus. E é um dos motivos que eu acho muito interessante na Igreja Adventista, o trabalho que ele tem com o departamento infantil, porque muitas pessoas não valorizam crianças estarem na igreja. Criança não sabe nada, que não sei o quê, e não valorizam. E quando olhamos para a história do rei Josias, um garoto com 16 anos de idade, ele tomou a decisão mais importante da vida dele, que foi estar ao lado de Deus. Nós temos o trabalho de Caleb, trabalho com os adolescentes, os desbravadores, os aventureiros, e eu amo a atitude da igreja em relação a esses ministérios, porque eles sabem que estes jovens, eles serão o futuro da igreja. Quando Cristo estiver bem próximo de retornar, que não está tão distante, hoje é um ano a menos para o retorno de Cristo. Hoje está sendo um dia a menos para o retorno de Cristo. E quando estiver bem próximo do retorno de Cristo, nós não iremos mais poder pregar. E esses jovens que estão se entregando a Deus, eles irão ter a oportunidade de levar a mensagem que nós não podemos. E esses jovens só podem levar essa mensagem se nós, da liderança, estivermos preparando esse jovem para esse bravo e esse lindo caminho. Qual foi a atitude do rei Josias ao ouvir essa mensagem? Quantas pessoas estão negando a Deus hoje por sua filha, por seu filho, por a sua esposa, ou um esposo, ou um ente querido, o pai ou a mãe ter tido enfermidade ou morrer de uma forma trágica? Que Deus é esse que não curou? Se Deus quisesse, poderia curar. Se Deus quisesse, Ele poderia restaurar. Se Deus quisesse, Ele poderia ressuscitar. Mas só que nós não podemos obrigar, forçar e nem exigir que Deus faça o que
que nós queremos. Deus irá fazer o que é melhor para cada um de nós. Quando olhamos para o verso 29, então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Para que Deus mandou reunir todo esse povo? Olha o verso 31. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor e para guardar os mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. Que livro é esse? O livro, o Pentateuco, os livros de Moisés. O rei Josias se entrega a Deus na sua juventude, começa a fazer uma restauração, encontra os livros que foram entregues nas mãos de Moisés, tem uma preocupação, um carinho por aquele livro, pede para ir para a profetisa Hulda, para saber o que Deus quer que ele venha fazer no seu reinado, e quando leva, recebe a notícia que ele irá morrer. E agora a atitude do rei Josias de se purificar nos braços de Deus, de se preocupar não só com ele, mas com todo ao seu redor, para que pudessem se entregar cada dia nas mãos de Deus. Lógico que quando alguém de nossa família está doente, as nossas preces, as nossas orações, é que essa pessoa se cure. Isso é natural, porque Deus cura. De Gênesis a Apocalipse nós vemos o poder de Deus em curar pessoas, em ressuscitar pessoas, em transformar vidas de pessoas. E muitas vezes oramos e não ouvimos, ao nosso ver, não ouvimos a resposta de Deus. No ano passado, houve o sepultamento da minha sogra, da irmã Marlene. Não só eu, minha esposa, os filhos, oraram pela cura dela. A igreja orou pela cura dela. As amigas, os amigos oraram pela cura dela. Mas Deus não ouviu as nossas orações. Deus não respondeu às nossas orações. Quando nós focamos nossos olhos unicamente aqui na terra, nós queremos ver milagres. Nós queremos ver Deus satisfazer os nossos desejos. A irmã Marlene, agora em fevereiro, vai completar 1 ano que está ao pó da terra. Muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente de vislumbrar os milagres que Deus pode fazer na nossa vida, e ponto final. Deus pode operar milagres nas nossas vidas? Sim. Quantas vezes eu não fui livrado, que estava literalmente entre a vida e a morte ali diante de mim, viajando, e Deus protegeu e não permitiu que ocorresse um acidente, inúmeras vezes. Quando Deus vê que é o melhor para nós, Ele vai operar o milagre. Mas só que nós não podemos ter a nossa mente unicamente com os milagres terrenos, com os milagres que podem nos livrar da morte, que podem nos dar um trabalho. O maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida são 2. Perdoar os nossos pecados. O segundo, quando Cristo voltar sobre as nuvens, Ele vai chamar o meu avô, o meu pai, a minha avó, o meu primo, Dona Marilene,
Anjo, quem é o anjo da guarda de Marilene? Sou eu. Vai chamá-la. Quem é o anjo da guarda de seu brasileiro? Vai chamá-la. E Deus vai ressuscitar do pó da terra. A pessoa será transformada e será levada aos céus junto com Cristo. Aquele que estiver vivo não só irá ver aquele maravilhoso milagre de Cristo estar sobre as nuvens junto com os anjos, mas aquele que estiver vivo, que foi fiel a Ele diante de todas as advertências, de todas as tribulações que nós viemos a passar, Deus irá nos chamar, seremos transformados e seremos levados para a Nova Jerusalém. Do que adianta vislumbrarmos milagres terrenos, só querer os milagres terrenos? Milagre não salva ninguém. Se milagre salvasse alguém, uma comunidade, o povo que saiu do Egito, estariam todos salvos. Mais milagres do que aquelas pessoas que viram. Uma jovem na África, ela almejava aprender o inglês. E ali ela, mudando de canal, encontrou um canal americano e ali começou a ouvir as transmissões, e durante aquelas transmissões ela começou a falar inglês. Mas Deus tinha um plano na vida dela. Além dela aprender o inglês, ela aprendeu sobre Cristo. O marido dela fazia parte de esqueci do nome agora, não fugiu da memória. Não sei se era do Candomblé. Não, aliás, não era da África não, perdão, era da Ásia. Era com aquele negócio de misticismo, aquele negócio todo de bruxaria, enfim. Islamismo, lembrei. E quando ela conheceu a Cristo, ela descobriu, mandando mensagem para aquele canal, acho que foi o Canadá, se não falha a memória, foi o Canadá. Não tem nada a ver com o Canadá, tem o Novo Tempo do Canadá, foi o Novo Tempo do Canadá. E ali começou a conversar, descobriu que tinha um grupo de adventistas ali. E começou a frequentar aquele grupinho, porque não é permitido, acho que não sei se agora já é liberado, mas antes não era permitido o cristianismo. E começou a frequentar aquele grupinho e tomou uma decisão de aceitar a Cristo como Salvador. Mediante a modernidade que nós temos hoje com o celular, né? Alguém tirou uma foto e postou nas redes sociais. O marido dela era um dos líderes do islamismo. Quando viu, você agora quer ser cristã, você a expulsou de casa, não permitiu que ela ficasse com a filha, com os filhos, a expulsou de casa sem nenhum centavo, não tinha onde morar. E além de ser expulsa de casa, para a comunidade religiosa deles, é uma vergonha uma mulher se entregar ao cristianismo. E ainda colocou uma ação na justiça contra aquela jovem. E ela teve que pagar um determinado valor ao marido por ter sido humilhado perante os amigos. E aquela mulher chegou ao pastor, o pastor não, ficou numa casa, o pastor providenciou um lugar para ela ficar morando. E com o decorrer do tempo surgiu uma oportunidade para ela trabalhar numa comunidade vizinha. E ali ela foi. Na comunidade vizinha, a comunidade descobriu que ela era cristã, tinha se tornado cristã. E ali quiseram proibir dela trabalhar naquela comunidade. Reuniu os líderes e tomaram a seguinte decisão: ela está sendo útil aqui para a comunidade, não vamos expulsá-la, vamos dar uma oportunidade. Se ela prometer que vai ficar trabalhando
sem falar da Bíblia, sem falar de Deus, sem andar com a Bíblia, ela pode trabalhar. E ali ela aceitou o desafio. E ela ficou por 5 anos naquela comunidade, sem falar um verso da Bíblia, sem falar de Deus e sem andar com a Bíblia. Durante esses 5 anos, essa jovem, sem falar de Deus, sem ler a Bíblia, ela levou 3 pessoas aos pés de Cristo. Se preciso for, fala de Deus. A nossa vida tem que ser uma testemunha viva de Deus. As pessoas, quando olharem para nós, ele tem que ver que Cristo habita em nós. Qual tem sido a nossa postura fora da igreja? Será que as pessoas, quando nos veem a Cristo? Ou nós somos só cristãos quando estamos tudo bem? O rei Josias, na dificuldade, quando ele recebeu, quem gostaria de receber a notícia de Deus que nós iríamos ao pó da terra? Ele recebeu a notícia de Deus que iria morrer. E mesmo assim, ele se manteve fiel a Deus, porque ele sabia que a promessa de Deus para a nossa vida não se limita aqui na terra, mas sim a Nova Jerusalém, a viver eternamente junto com Deus. Amém? Amém. Convido a todos a ficarem em pé e orarmos ao nosso Deus. Querido amado Pai, que exemplo maravilhoso do rei Josias. Um jovem com 16 anos de idade se entrega a Ti, e não por gostar das músicas, por gostar da turma, mas se entregou a Ti por Te amar. Que cada um de nós, ao se entregar em Teus braços, não seja pelas amizades, não seja pela boa música da igreja, não seja pelos os belos sermões, mas sim por Ti. Ó Pai querido, que nós possamos ter essa mesma fé do rei Josias, onde ele se entregou a Ti verdadeiramente. E quando ele recebeu a notícia, aos nossos olhos, uma má notícia, que iria morrer, queria descer ao pó, queria voltar ao pó da terra, mas mesmo assim, ele se manteve fiel a Ti. E a decisão dele em ouvir essa notícia foi de adorar, foi de convocar aquelas pessoas que estavam ao redor dele, que pudessem amar a Deus. Ó Pai querido, nos concede essa sabedoria, para que nos momentos de tribulação, nos momentos difíceis de nossas vidas, ainda possamos Te amar e levar este amor a quem está ao nosso redor. Estamos iniciando, Senhor, um ano. Que esse ano não seja simplesmente um ano de vitórias, um ano de bênçãos, um ano de prosperidade, um ano de saúde, mas que seja um ano de libertação dos nossos pecados. Seja um ano de um concerto contigo. Seja um ano de decisão, de nos entregar em Tuas santas mãos, para quando o Teu Santo Filho retornar sobre as nuvens, Ele possa nos chamar e ali possamos nos encontrar com Ele nas nuvens, e ali possamos passar 1000 anos em Nova Jerusalém. Ó Pai querido, nos ajuda para que a cada dia deste novo ano possamos Te buscar mais e mais, que possamos Te amar, Te adorar, e que possamos levar essa Tua santa mensagem àqueles que querem libertação. Te agradecemos, nos concede uma